Eu vou colocar para gravar então, porque aí depois eu te mando o Gleibes, o Recording in progress. prontinho, Ok. tá joia. Pessoal, nós vamos ter a nossa aula para tirar algumas dúvidas que vocês tiveram. Mas antes de tirar as dúvidas, eu queria tratar com vocês de alguns assuntos específicos. O primeiro deles é o assunto que envolve finanças, tá? Eu acho que isso tem preocupado bastante alguns de vocês. Nós tivemos a reunião da JET. Alô? Nós tivemos a reunião da Junta de Educação Teológica na semana passada e eu levei o assunto de vocês lá na JET, tá? O que está acontecendo? Novamente, tanto a JET, a Junta de Educação Teológica, quanto lá no Mackenzie, a informação, e hoje eu conversei lá com o presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Então, assim, a palavra é: não vá se preocupar com isso. Se de alguma maneira você for processado por conta disso, você vai pegar o protocolo disso, você vai nos mandar, porque nós vamos entrar em contato nesse aspecto, até mesmo com a própria, com a presidência do Supremo Conselho, do Instituto Presbiteriano Mackenzie, porque o que que aconteceu? Esse ano mudaram a empresa que faz as cobranças no Mackenzie. E você sabe que toda vez que muda de servidor, o servidor quer mostrar serviço. Mas ele está mostrando serviço esquecendo que pastores têm bolsa. É por lei já, a própria mantenedora, a IPB, já diz isso. Então é o seguinte, o nosso grande trunfo é que um dos indivíduos que está nessa empresa, ele é cunhado do reverendo Roberto Brasileiro, então ele conhece muito bem disso aí. Então, quando chegar no ouvido dele, ele mesmo vai dizer, olha, pode parar com isso aí, não vai cobrar de pastores, porque eles têm bolsas para isso. Então, assim, recebeu, pode ficar tranquilo com relação a isso. Ficou grave, alguém te ameaçou de processo, tudo bem. Pega o protocolo e manda para a gente, porque aí nós cuidamos do lado de cá. Seu nome não vai ficar sujo por conta disso. Essa é a primeira coisa, tá bom? A segunda coisa que eu queria tratar com vocês, bom, de novo, deixa eu parar por aqui então e saber o seguinte: tem dúvida com relação a isso? Não, eu só atualizando a mensagem, Tranquilo. a mensagem que eu falei com o reverendo Ronildo naquela hora que ele estava na reunião com o senhor. Ah, É, essa semana já recebi de novo. E agora é um escritório jurídico aqui em Maceió que está ligando para mim, né? é. E perguntando ainda se eu reconheço a dívida. Mas Se estamos for o caminhando. caso, pede desse escritório jurídico de Maceió que mande para você um documento. Fala, não, me manda isso aí por escrito, por favor, sabe? Porque a Tranquilo. gente pega o documento e não apenas a palavra do camarada, porque na hora que eu mostrar isso lá para esse irmão, que é cunhado do reverendo Roberto, tem certeza absoluta que ele vai mandar as coisas pararem. Porque e isso aí não está acontecendo só com vocês, está acontecendo com vários alunos do Jumper que estão recebendo isso, porque é aquela questão, gente. É um servidor novo que quer mostrar serviço, mas mostrar serviço sem conhecer as regras do jogo é dar um tiro no pé, é fazer gol contra, né? Como diz assim, tá? Então, assim, quando alguém ligar, simplesmente diga, por favor, me manda isso por escrito, meu e-mail é X, fazer. E aí pega esse escrito aí e manda para a gente. Pronto. Edivaldo, eu desliguei seu microfone, porque estava dando interferência do lado de cá, tá? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu queria tratar com vocês é o seguinte: o curso de vocês foi programado para terminar esse ano, mas por conta do próprio Jumper e atraso que nós tivemos aqui, vocês não tiveram todo o tempo para realizar os trabalhos devidos e tudo mais. E falta ainda um trabalho de conclusão do curso. Essa é a nossa última aula, esse é o último módulo, mas falta um trabalho de conclusão do curso. A minha proposta para vocês é a seguinte: vocês conseguiriam me mandar esse trabalho? Vocês vão poder ter acesso ao trabalho já a partir de
amanhã, eu acho, se mais tardar na quarta-feira, mas já está pronto já. Eu queria explicar o trabalho para vocês fazerem o trabalho e terminar no dia 30 de janeiro. E aí vocês poderiam participar da nossa formatura, que era no dia 24 de fevereiro. O trabalho não é um trabalho difícil. Deixa eu dizer para vocês primeiro qual que é o trabalho, tá? Para vocês depois se comprometerem ou não. O trabalho é um trabalho de pesquisa de campo. O propósito desse trabalho é que cada aluno do Lidere reflita, conheça e reflita bem sobre a realidade do contexto onde você está, onde está a sua igreja. Em outras palavras, qual que é seu bairro, tá? Sua igreja está no bairro X. Então, você vai responder um questionário, e aí, no caso, até mesmo fazendo pesquisa, você pode até pedir para outros membros da sua igreja te ajudar nessa pesquisa. Não tem problema nenhum que algum jovem te ajude nisso. Deixa eu só ler para vocês algumas das perguntas dessa pesquisa. É para você, de alguma maneira, mapear o bairro onde você está, tá? Qual o nome e endereço das igrejas que estão sendo pesquisadas? A igreja que está sendo pesquisada pertence a alguma denominação? Qual? Qual é o pastor e qual é a formação doutrinária da igreja que está sendo pesquisada? Qual que é o tamanho das igrejas no bairro, na cidade ou no bairro onde você está? A igreja que você está observando, ela possui canais online, sites, redes sociais para transmissão dos sermões? Qual que é o canal? Com relação aos sermões que são transmitidos por essa igreja, qual que é a linha doutrinária deles? Qual que é a população total da área que está sendo pesquisada? Ou seja, quantas pessoas moram nesse bairro? Qual que é a religião predominante da área pesquisada? É pentecostal? É reformado? É católico? Né? Qual que é a ênfase teológica dominante nessa área? Depois, como que você pretende utilizar os dados dessa pesquisa para organizar e redirecionar a sua ênfase ministerial no bairro para essas pessoas? A ideia, e aqui, lembra que eu falei para vocês, a ideia aqui é que vocês coletem essas informações virão para o Jumper, e o Jumper vai ter um banco de dados. Então, quando a gente falar, por exemplo, sobre Maceió, Alagoas, deixa eu tirar essa gravata aqui, que estou com o dia inteiro com esse negócio. Quando a gente falar sobre Maceió, Alagoas, a gente procura saber mais ou menos o seguinte: olha, na região sul de Maceió, as religiões dominantes ali são pentecostais. A mensagem dominante é a mensagem de autoajuda. Olha, se alguém quiser plantar uma igreja ali, vai ter que lidar com essa realidade. Ou depois, mais tarde, se você falar lá, né? O Edivaldo está com a gente aqui, lá de Arapiraca, não é, Edivaldo? Você... Almeida. Oi? Não, Palmeira dos Índios. Almeida. Lá de Palmeira dos Índios. Se a gente for colocar uma outra igreja lá em Palmeira dos Índios, quais são as informações prévias que eu devo saber sobre Palmeira dos Índios? Então, assim, isso me ajuda às vezes a escolher um obreiro, isso me ajuda às vezes a estabelecer, organizar uma estratégia para plantar uma igreja lá e assim por diante. Essas informações, elas não são informações que você vai ter que escrever um trabalho de 30 páginas sobre isso. É coletar as informações e nos mandar. O meu ponto é, você acha que você consegue coletar essas informações? Se esse questionário estiver disponível para você essa semana ainda, eu vou colocar no mais tardar na quinta-feira, o questionário está pronto, mas vamos imaginar, no mais tardar na quinta-feira você tem acesso ao questionário. Você teria de agora, de novembro, até o dia 30 de janeiro para mandar esse material para nós. Vocês acham que vocês conseguem ou não?
Falando da minha realidade aqui, eu acho possível. O José Valdeci é um nome tão bom que o cabra assume um compromisso forte desse. O povo também acha que Aqui, consegue. na nossa realidade, também acho que o prazo está muito bom. Ok, O prazo aqui tá, acredito que esteja bom. legal. Tem alguém que acha que não consegue? É um trabalho mais estatístico, né, pelo que eu estou É entendendo. trabalho mais estatístico, é isso mesmo, Divaldo. Não é analítico. Eu não estou pedindo aqui que você pare, que você faça uma análise, que você escreva depois 20 páginas sobre sua análise da região. Não é isso. A única coisa que envolve análise aqui, a última resposta. Como é que você pretende utilizar esses dados para organizar ou reorganizar a ênfase ministerial da sua igreja? Entendeu? Caso não envolve aqui, então, pesquisa com as pessoas. É um levantamento de dados praticamente oficiais, É um ou não? levantamento de dados praticamente oficial. Se você quiser ir lá conversar com o pastor da igreja que está pesquisando, beleza. Se você quiser usar os jovens da sua igreja para ir lá e fazer isso, pode fazer também, não tem problema nenhum. De repente você diz, tá, eu tenho dois aqui da mocidade que pode pesquisar uma igreja ali da região, sei lá, a 4 quadras daqui. Eu tenho outros dois que podem pesquisar. Eu não tenho problema, é você coletar os dados. A minha grande questão aqui não é como você vai fazer, são os dados que você vai conseguir coletar para você depois mandar isso para nós. É que eu fico pensando, aqueles que já tiverem os sermões, por exemplo, no YouTube, ou tiverem site, essas coisas, ou Instagram, a gente consegue, através dos recortes, já saber mais ou menos como é que é a linha de pregação. Só aqueles que realmente vão estar fora do mundo da internet que a gente vai ter que procurar esses pastores ou alguém que seja membro das igrejas, né? Eu acredito que dá para Também. fazer sim. Perfeitamente, isso mesmo, né? Então, assim, das igrejas da sua região, do seu bairro, da sua região, que tiverem ou Facebook ou canal de YouTube, rapaz, você já consegue fazer de lá mesmo a sua pesquisa, tá bom? Por que que é importante isso aqui? Deixa eu só colocar uma coisa para vocês. Às vezes, eu tenho muitos alunos que eles saem do Jumper com uma ênfase doutrinária reformada tão boa, tão pura, eu vou usar o termo puritano, mas é no sentido de tão pura, mas não comunica com o pessoal da região. O pessoal da região não sabe nem quem é João Calvino, e o cara só prega sobre João Calvino. Você entendeu? O pessoal às vezes quer um texto da Bíblia. Eles não, então, às vezes eu tenho muitos alunos no Jumper que eles estão desconectados da realidade. É claro que eu não tenho que me tornar um pentecostal para alcançar as pessoas do bairro. Mas será que o meu culto pode ser um culto mais alegre e não um culto parecendo um culto fúnebre? Ou às vezes eu preciso de um culto mais sério. Por exemplo, na igreja local, ontem nós recebemos 12 pessoas como membros novos aqui na igreja local. 12. É um número legal, né? De apóstolo e tudo mais. Só quer saber quem é o Judas, né? O Gleito já fica rindo ali do canto, que a cabeça dele é o quê? Quantos Judas tinham no meio dos 12, né? Então, aí, recebemos 12 aqui. E é engraçado porque quando eles estavam passando no exame com o conselho da igreja, todos eles começaram a falar sobre as características da nossa igreja. Eles falaram assim: ah, não, eu vim de uma igreja pentecostal e para cá porque aqui eu gosto de um ensinamento sério, aqui eu realmente estudo a Bíblia. Aí eu digo, rapaz, 12 pessoas vieram porque eles querem estudar de fato a Bíblia. Então, se eu colocasse um culto pentecostal aqui, eu iria perder 12 pessoas na hora. Entendeu? Então, às vezes tem muito pastor que está pregando e está ministrando, mas ele não está conhecendo. Gente, depois da noite, trabalhei o dia inteiro, tem que pelo menos tirar o sapato do pé aqui, né? E daí ele trabalha o tempo todo e ele está pregando ou está ministrando contrário ao contexto de onde ele está servindo, sabe? Então, o propósito dessa pesquisa
é para poder ajudar e orientar até mesmo as pessoas da sua região. Você quer plantar uma igreja em tal lugar? Olha, para plantar você deveria ter uma estratégia que atingisse essas pessoas aqui por diante. Tá bom? Eu posso firmar esse compromisso com vocês? Tá ótimo, reverendo. Uma dúvida Beleza. que surge. 30 de janeiro. Vamos Então, que vamos. até quinta-feira, vocês vão poder pegar no Moodle, a Sunamita vai mandar para vocês o questionário e vocês vão poder aplicar o questionário até o dia 30 de janeiro. Aí, com isso, qual que é o próximo passo? O próximo passo é vocês virem participar da nossa formatura, que será no dia 24 de fevereiro. 24 de fevereiro, formatura no Andrew Jumper. Então, assim, coloca isso no calendário. O pessoal da JET vai estar tudo aqui, todas as autoridades da IPB estarão aqui, vai ser lá no Mackenzie, no Rui Barbosa, tal, tal, tal. Então, assim, venham participar conosco. Vai ter um vinho para você. Pastor, uma pergunta. Reverendo, essa data aí, ela já é certa, não tem risco de mudar ela não, né? Eu pergunto por conta de comprar com antecedência a passagem, providenciar essa questão. Não tem condições. Se eu mudar essa data, eu perco a minha cabeça, porque é uma data que já está definida na JET. A JET marcou a reunião tranquilo. deles por causa da nossa formatura. Então, essa data está certo já. 24 de fevereiro, é uma segunda-feira à Perfeito. noite. A JET vai estar reunida. Todas as autoridades da IPB também estarão reunidas naquela ocasião. A data está reservada. Se acontecer alguma coisa, eu perco a minha cabeça. Reverendo, só uma questão sobre o formulário. Tranquilo. Quando tem uma pergunta aí que fala grande, é grande em número de membros, grande em terreno, em medição, os Não, dois? você fala qual o tamanho Sim. das igrejas, não é grande, qual o tamanho das igrejas da cidade. Fala em numérico, tamanho, né? é numérico. Eu vou passar ainda por uma correção ainda. Quem me passou esse questionário foi um antropólogo, mas eu já fiz várias mudançazinhas, só para vocês terem uma ideia. Olha a caneta vermelha que já correu aqui já, ó. Entendeu? Então a caneta vermelha vai ter que correr mais ainda. Na hora que chegar para vocês, vai estar bem arredondadinho, tá bom? Obrigado. Ô, reverendo, que hora seria essa formatura? A formatura é à noite. Ela começa às 7 horas da noite. Deve ir aí até mais ou menos 8h30 por aí. Tá bom? Nós estamos tentando providenciar, pelo menos nós vamos indicar para vocês os hotéis que vocês podem ficar aqui na região, que o preço mais em conta, hotel que às vezes a gente tem parceria com eles e tudo e tal. Eu só preciso saber quem é que vai precisar disso, porque tem alguns que têm parentes na região, então eles acabam indo para casa de parente. Então, se precisar de hotel, a gente tenta pegar o hotel que nós já temos convênio com eles para ser um preço mais em conta para vocês. Tá bom? Mas eu queria muito vê-los aqui, sinceramente. Eu quero muito, para mim vai ser uma grande alegria ter vocês participando da nossa formatura. Bom, então já foram 2 assuntos, o financeiro e o assunto da formatura. Vamos agora para o nosso curso, vamos para a nossa aula agora. Eu quero ouvir vocês nesse momento. Da primeira vez, a primeira aula que eu tive com vocês, eu falei demais. Então agora eu queria ouvir vocês, quais são as dúvidas que vocês têm, quais são as orientações que vocês têm, o que vocês acharam que foi inovador, dá para ajudar no contexto, o que não dá, é fora da realidade de vocês. Esse é o momento que vocês falam e eu escuto. Podem falar que eu vou tomando notas aqui, para depois a gente poder interagir melhor. O trabalho final desse módulo ficou claro para vocês? Tá joia. Eu já recebi todos lá de Goiânia, então depois eu quero receber os de vocês. Dúvidas, perguntas?
e correções. Fique à vontade. Pastor, Oi, diga, Wellington. com relação ao trabalho, aí é para fazer de quantas igrejas? Não. O trabalho final, Sim, sim. das igrejas representativas no seu bairro. Se você mora num bairro que tem muita igreja, você está azarado. Você entendeu? Lá tem. Agora, se você mora num bairro que tem 2 igrejas só, fantástico. Agora, se você morar num bairro igrejeiro, bicho, você perdeu. É melhor você pedir ajuda dos jovens da sua igreja para fazer isso. São as igrejas do seu bairro. Gasta as mangas, Wellington, que aí tem, viu? Então, aqui no Benedito é outra igreja. Ó. Você tá azarado, então. Vai pedir ajuda dos jovens da tua igreja, velho. Tá bom. Pastor, quanto às igrejas a serem pesquisadas, a gente exclui Mórmon, os Adventistas, Testemunho de Jeová, fica excluso ou inclui também na pesquisa? Não, você vai incluí-los, porque são igrejas relacionadas à religião do seu bairro. Elas não são igrejas evangélicas, né? Mas de repente na religião do seu bairro você tem. Você tem os mormons, você tem os adventistas, alguns têm PCB? testemunho de Jeová. Eu só não gostaria que vocês pesquisassem espiritismo. Lá no detalhe final, você pode até dizer lá que o seu bairro é caracterizado por várias pessoas de uma linha espírita. Você não vai pesquisar o espiritismo, tá? Mas, por exemplo, se tem uma igreja mórmon no seu bairro, o que que os mormons pregam? Normalmente, os mormons, eles enfatizam muito a importância da família, eles enfatizam muito a importância do estudo, e eles enfatizam muito negócios, trabalhos, e como que um pode ajudar o outro na vida profissional. Beleza, isso é o que eles enfatizam. A doutrina deles está totalmente errada. Mas aí eu começo a me perguntar como pastor, se eu estou num bairro desse, talvez na minha pregação, na minha escola dominical, na minha igreja, eu deveria enfatizar a família. E se as pessoas estão indo para os mormons por causa disso, eu tenho que enfatizar isso. Os mormons estão enfatizando isso de uma maneira errada, mas eu posso fazer da maneira correta. Se eu estou enfatizando o fato de pessoas estarem unidas umas com as outras para ajudar, até mesmo na vida profissional dos outros, será que eu não posso exercer o amor fraternal para me preocupar com meu irmão que está desempregado, meu irmão que está começando um negócio pequeno agora, que ele quer que cresça, e assim por diante, tal. Se eu enfatizo a questão do estudo. Então, assim, muitas vezes eu posso pegar algumas dessas igrejas, que são seitas, na verdade, não são cristãs, são seitas, mas eu posso ver o que está atraindo as pessoas para cá. E às vezes o que está atraindo são coisas que a Bíblia me permite fazer, eu não tenho que mudar minha teologia para isso, e eu posso fazer da maneira certa e não da maneira errada, como essas seitas estão fazendo. Ficou claro isso ou não? Ficou sim. Tá? Então, assim, sim, dá para pesquisar e tudo mais. Tá? Mais alguma pergunta? Não? Beleza, então. Sobre o nosso curso, sobre o trabalho com voluntários. Qual tem sido a experiência de vocês nesse tratamento com voluntários? O que vocês acham que o curso, o módulo, de alguma maneira, ou abriu os olhos de vocês, ou de repente vocês falaram, não concordo com nada do curso, certo? Eu tive, por exemplo, um aluno de Anápolis, que ele foi muito honesto comigo, eu gostei da honestidade dele. Ele diz assim, eu não concordo, não dá para chamar membro da igreja de voluntário. Quando eu fui entender melhor o que ele estava dizendo, na perspectiva dele, voluntário é aquele que não tem obrigação nenhuma. Ele não precisa fazer nada. Então, toda pessoa que se acha voluntário, ele não precisa trabalhar. Eu falei, mas você assistiu às aulas? Que eu tento mostrar justamente o contrário disso nas aulas. Aí depois ele foi me confessar que ele não tinha assistido todas as aulas. Ele assistiu acho que uma ou duas apenas e tal.
né? Então eu queria ouvir vocês nesse sentido. O que que o curso, de alguma maneira, abriu seus olhos para o tratamento com voluntários na igreja? Se não tiver voluntário aqui, Eu gostei. tem um voluntário aí, olha o Paulo, olha aí. Assim, eu gostei muito em particular desse módulo, né, da parte do voluntariado, porque já vem reforçar uma visão que eu tinha, ainda que pouco superficial, mas a matéria veio endossar alguns conceitos dessa questão do voluntariado, né? Principalmente na realidade como o senhor mesmo trata lá nas aulas, de igrejas que elas não têm a condição de contratar, né? Principalmente igrejas que acho que seja a realidade da grande maioria das igrejas aqui da região, não apenas Maceió, mas acho que Alagoas toda, né? São poucas as igrejas que têm essa perspectiva, essa condição de até mesmo profissionalizar no sentido de pagar pessoas, né? Existem muitas igrejas aqui na região que dependem exclusivamente do trabalho voluntário, né? E isso veio reforçar uma visão que eu já tinha, ainda superficial, né? E me animou, porque eu disse, será que eu estou errado em achar e acreditar que o trabalho pode ser tocado apenas com esse trabalho voluntário, ou teria que haver um investimento maior para uma contratação de pessoas. São poucas as igrejas aqui que têm essa realidade. Então, eu gostei muito da dinâmica do assunto, né? Isso vem trazer também algumas ferramentas a mais na maneira como a gente deve se portar diante desse trabalho voluntário, na questão do reconhecimento, na questão da motivação, na questão de chegar sempre junto do irmão e dizer, olha, teu trabalho é importante, fez diferença, né? Isso faz toda a diferença, acredito que nesse voluntariado. Particularmente, lá na igreja temos eu e o presbítero Alberdan aqui fazendo o curso, né? E tem sido de grande valia para a gente. E o presbítero Alberdan é testemunha de que a nossa igreja tem experimentado essa questão do envolvimento, né? Eu não gosto nem muito de usar a palavra envolvimento, eu gosto de usar comprometimento. Eu lembro sempre de uma fábulazinha que fala do porco e da galinha, né? E se envolver não é um negócio muito bom não, porque o cara tá ali numa hora, mas a outra não tá. Mas quando se compromete mesmo, ele vai dar o sangue ali, ele vai dar o seu melhor. Então, a gente tem experimentado muito isso na nossa igreja lá, dessa questão do comprometimento, né? E o comprometimento, a gente tenta despertar isso biblicamente, com base bíblica, com base na palavra de Deus, e a gente tem visto cada dia mais as pessoas se comprometendo, estando à frente do trabalho. A gente saiu, por exemplo, vai dar um exemplo bem pontual. A gente saiu de um grupo de louvor, onde a gente tinha poucas pessoas, e aí surgiu a iniciativa de um coral. E hoje, quando a gente chama o coral para cantar, praticamente a igreja toda vai para frente. Eu disse, daqui a pouco vocês vão ter que cantar no banco, né? Porque hoje a gente já tem um coral com aproximadamente 17, 18 pessoas, inclusive crianças, né? Porque elas se sentiram atraídas nisso, né? Chamadas a estar no coral, crianças de 10, 12, né? Junto com todo mundo. Então a gente tem visto esse envolvimento, esse comprometimento da igreja e assim, totalmente desprovido daquela realidade assim de estar à frente por uma recompensa, por estar à frente porque está sendo pago, né? Não desprezo também quando a igreja tem a condição de trazer uma profissionalização maior, né, no caso de um maestro, alguém que trabalha nessa área, alguém que vai ficar ali numa secretaria da igreja. Isso faz muita falta, às vezes, nas igrejas onde não tem essa capacidade, porque o pastor não tem como estar lá o expediente todo, e às vezes dificulta um pouco o recebimento de alguma coisa, até mesmo um aconselhamento, uma pastoral. Se não tiver ninguém na igreja, o pastor fica numa sinuca de bico, porque tem essa... Então, assim, mas eu achei muito importante a matéria, e achei que foi, não sei se foi proposital ela ficar como sendo o último módulo, né, mas eu acredito que ele foi como se fosse a cereja do bolo na relação daquilo que a gente precisa entender dentro da igreja, né? A gente tem que tratar os membros e esse voluntariado não como, eu vou usar a expressão que o pastor Valdeci usa sempre, né? As mulas, né?
Não, mas Ah, eles são, são pessoas que estão ali e vão produzir outras, né? Pelo exemplo, pela disponibilidade deles, eles vão incentivar cada vez mais pessoas a entrarem, participarem, se integrarem a esse trabalho. Então, eu achei muito importante esse módulo, não apenas eles, mas todos eles foram importantes, tocaram em assuntos que são pontuais dentro das nossas igrejas, uhum. na realidade das nossas igrejas, com as suas devidas adaptações por questão de região, mas o curso, de fato, trouxe um despertar, mais aprofundado para essa questão da revitalização da igreja, né? E, em particular, o módulo aí do administração ou como administrar o trabalho voluntário também trouxe esse Legal. acréscimo aqui à nossa realidade. Que bom. Que joia, Paulo. Fico muito contente com isso. Bom que tenha servido, né? E assim, uma das coisas que no meu ministério, eu digo para vocês, eu ainda estou aprendendo, sabe? Eu tenho 37 anos de ministério. Eu ainda estou aprendendo a valorizar o trabalho do voluntário, né? Então, assim, às vezes aquele meu presbítero que vem, que ele tira o trabalho, o horário dele de trabalho, vem aqui, supervisiona a construção na igreja, gasta um tempo aqui, não está recebendo por isso. Eu faço questão de ir lá cumprimentá-lo, agradecer a ele e ele saber o quanto que isso é importante para mim, né? Que isso está tirando aquele aquele peso que eu teria de ir lá e ter que, de alguma maneira, fazer o trabalho que ele está fazendo por mim, né? Ah, tem algumas pessoas reclamando, o Roberdan está dizendo que está um pouco ruim a transmissão, está cortando. Deve ser o horário. Eu, O... Aqui tá perfeito, é a internet dele, né? eu acredito que pode ser também a internet na região dele. A Ah, região então dele. tá, A minha transmissão aqui está tranquila, tá não está jóia. cortando, não. Eu queria só complementar, reverendo Valdeci, né? Sim, Nesse sim. ponto que o senhor tocou agora, porque eu acho que isso é uma dificuldade, acho que geral, né? Porque a gente, humanamente falando, a gente, quando não tem um feedback nesse envolvimento voluntário, nesse comprometimento voluntário, o ser humano começa a querer até mesmo tecer comentários e críticas, né? E a gente precisa trabalhar muito isso, né? Porque às vezes a gente diz, porque fulano não se envolve, cicrano nunca vem, porque a gente não vê, e a gente é levado muitas vezes a querer se desmotivar por essas questões. Isso precisa ser tratado, olhado, para que a gente não se deixe levar e entender que aquelas pessoas, como o senhor acabou de falar, que estão vindo ali, estão saindo do seu trabalho, estão saindo da sua rotina, estão dando o seu tempo, estão dando o seu máximo ali, e a gente tem que entender que cada um tem um limite nisso, né? Tem É. pessoas que vão se dedicar a um excesso mais, outros um pouco menos, e a gente tem que entender isso. Uhum. E eu acho, assim, para mim, um paralelo muito legal nesse aspecto é o seguinte: qualquer pessoa que tem uma criancinha em casa de 1, 2 anos, 3 anos, você sabe muito bem que a melhor maneira de você ensinar para essa criança é quando ela faz aquilo que é certo, você aplaude, você diz muito bem, né? Fiquei contente com isso, e ela repete o que é certo. Aí, normalmente, nós, na liderança, a gente quer dar paulada no cabra que está errado. A gente não aplaude o que o cara fez certo. A gente não reconhece o que foi feito. Parece que o certo é a obrigação dele fazer. Então eu não tenho que encorajar. Eu me lembro de uma determinada ocasião, eu tenho um senhor na igreja, só para vocês terem uma ideia, e hoje ele está na igreja trabalhando e tudo, e ele acha que a nossa igreja é diferente, porque um dia eu estava pregando fora da igreja, deu uma chuva muito forte em São Paulo, caiu um galho de uma árvore que está no meu quintal, mas eu moro ao lado do terreno da igreja, e a árvore caiu do meu quintal e bateu no portão da igreja. Então ela fechou totalmente assim o portão da igreja de entrada. E o meu filho me ligou dizendo: estou com um problema aqui, o que é que eu faço? Né? Eu digo: olha, liga para alguns diáconos ou algumas pessoas, veja quem pode ajudar. Se vocês precisarem de ferramenta, vai lá no quintal da minha casa
Eu tenho serra, eu só não tenho motosserra lá, mas eu tenho serra, tem serrote, tem machado, tem algumas coisas. Vão lá e pegam isso. Motosserra eu não tenho. Aí, rapaz, eles vieram e limparam a igreja. E aquele final de semana eu fiquei fora. No próximo final de semana, quando eu cheguei aqui e eu fui pregar, a primeira coisa que eu disse do púlpito foi o seguinte: antes de mais nada, eu quero agradecer muito a junta diaconal da nossa igreja. Eu fiquei orgulhoso de vocês, fiquei orgulhoso dos membros dessa igreja que vieram aqui e fizeram um verdadeiro mutirão, limparam tudo e permitiu que tivesse culto e depois e tal, tal, tal. Terminado o culto, aquele senhor virou para mim e disse assim: pastor, o que o senhor fez, nenhum outro pastor tinha feito por mim. Ninguém tinha agradecido o trabalho que eu fazia, todos achavam que era minha obrigação, né? Então, aí eu comecei a ver o poder de você encorajar uma pessoa que está no caminho certo. Então, quando você agradece, quando você reconhece, você está mostrando justamente isso. Você diz: o seu trabalho foi reconhecido, você foi observado e você foi muito bem no que você fez. Parabéns. Ele vai voltar a fazer o certo. E aqui tem algumas pessoas que elas até. Um dia teve um pastor desse que estava conversando comigo, porque eu enfatizei esse aspecto. Aí ele virou para mim e disse: não, mas a pessoa tem que estar motivada pela devoção dela a Deus e não pelo desejo de receber um elogio. Eu falei: não tem ninguém falando do desejo de receber elogio, estou falando do meu dever em elogiar. É diferente, não é? Uma criança, quando ela faz o certo, ela não faz o certo só para agradar o papai ou a mamãe. Ela tem que aprender isso, e ela vai fazendo de tal maneira que ela sabe que isso é o correto que deve ser feito, né? Falei: então, na maturidade é assim. Agora, se a pessoa sempre faz alguma coisa e você nunca elogia, nunca reconhece, você só dá paulada, é desmotivador. O reverendo Francisco Leonardo, eu já, acho que eu falei isso para vocês em uma determinada ocasião, eu era pastor na igreja em Vitória, e eu convidei o reverendo Francisco Leonardo para pregar para nós lá no culto da Reforma. Eu imaginava que a igreja estaria cheia na sexta-feira. E tinha poucas pessoas, numa igreja de 800 membros, eu acho que devia ter ali mais ou menos só uns 50. E aí eu virei e falei: olha, irmãos, eu fico muito decepcionado, triste, porque a gente faz uma programação dessa, traz um preletor de longe, traz um dos melhores preletores para vocês, e aí pouca assistência e tudo mais, mas vamos para casa, né? Amanhã pode ser diferente. E aí, enquanto eu estava dirigindo com o reverendo Francisco virou para mim e falou assim: filho, você prestou atenção no que você fez? Eu falei: não, papa, o que que eu fiz? Ele diz: você deu bronca em quem não precisava, em quem estava lá. Quem não foi, não ouviu a sua bronca. Você acabou desmotivando aqueles que saíram de casa, que pegaram um trânsito intenso. Você devia ter agradecido a eles por terem estado lá. Você fez errado, né? Então, é esse ponto. Eu acho que às vezes nós, na liderança, temos que ter essa compaixão, esse coração aberto para agradecer as pessoas pelo trabalho que elas fazem. Nós, às vezes, somos muito prontos para cobrar e não para encorajar a pessoa. Isso desmotiva até em casa, até os nossos filhos desmotiva. Imagina o membro da igreja, né? O filho não tem jeito dele ir embora, ele tem que ficar lá na casa mesmo, ele não tem lugar para ir, mas o membro da igreja tem outra igreja para onde ele vai. Eu já tenho que lembrar disso, né? Então foi por isso esse módulo, para tentar nos abrir os olhos nesse sentido. Oi, Oberdão. Eu tive experiência com relação a isso, parecida. Nós temos uma reunião online ao PH e eu tinha falado com o diácono para que ele dirigisse. E eu cheguei tão aperreado que eu trabalho numa escola aqui em Maceió e depois à tarde eu me dirijo para um município aqui próximo que fica a 32 quilômetros e volto. Só que nesse dia eu voltei apressado.
E aí eu esqueci que eu tinha dito ao diácono que dirigisse a reunião da UPH e eu atropelei, comecei a dirigir. E ele no dia seguinte, quer dizer, no domingo agora, até a esposa dele, ele ficou assim, meio assim, porque achou que você tinha escolhido ele para dirigir. E aí eu sei que foi mesmo, era ele para dirigir. Aí eu fui, saí, eu ia dar aula na escola bíblica ontem, aí eu fui lá e pedi desculpa a ele, irmão, eu esqueci. Eu com a cabeça tão cheia, eu vim tão apressado, eu na ânsia de participar da reunião, e acabei atropelando o irmão que ele tinha preparado a liturgia, ele tinha preparado o canto, ele tinha preparado tudo certinho, organizou, e aí na hora é tão bom que já fria. Eu fiquei meio assim, né, com ele. E a gente sabe que ele é um senhor já, né, e ele é um bom professor, e a gente reveza eu, o pastor e ele, dando aula, e ele ficou meio assim, mas depois, não, irmão, isso acontece, mas fique tranquilo, não se preocupe não, me perdoe, não se preocupe com isso não. Tudo foi feito para a honra e glória do nosso Deus e tal. E eu senti que ele me perdoou, assim, me sentiu reconhecido pelo esforço que ele fez. Aí, isso é que é bom. E interessante que essa aula, no caso, essa matéria que a gente está concluindo, ela nos ajudou assim, a entender a importância de que os trabalhos da igreja, é importante que os oficiais estejam, é importante que eles estejam ali presentes e sempre valorizando. Não vamos dizer assim, dando plateia, não, que o nosso trabalho é esse, né? É estarmos como família e sermos exemplo, principalmente para a nova geração. Né? Meus filhos, às vezes eu pego o pé deles para que eles estejam mais participantes, mas eu tenho um mais velho que ele é mais fechado. O do meio também, ele fica daquela coisa, eu tenho trabalhado com ele. Já tem a menininha que eu acho que vai ser diferente. Ela vai ser diferenciada. Mas eu tive essa experiência, achei interessante comentar a respeito desse fato que quando o membro, assim, o obreiro, a pessoa que está à frente de algum trabalho, ela é valorizada de fato, e quando a gente e reconhece o nosso erro, de fato a gente cresce como crente, né? E fortalece a nossa irmandade na igreja. É sim, é isso mesmo, né? Então, assim, eu acho que tudo isso demanda de nós duas coisas. Em primeiro lugar, demanda que você esteja observando o rebanho, conhecendo o rebanho. Em segundo lugar, demanda humildade, né? Porque você começa a ver o seguinte, peraí, eu não sou autossuficiente. Eu tenho um amigo meu, mora nos Estados Unidos, ele diz assim, olha, você tem que prestar atenção porque quanto mais elevado for a posição que você ocupar, mais você depende daqueles que estão debaixo de você. Então, assim, se você é o pastor da igreja local, você depende da senhorinha que faz o café, você depende do camarada que abre o portão, você depende da secretária, você depende do irmão que trabalha com o som, você depende daquele que toca, você depende daquele que cuida das crianças. Então, assim, tudo isso você é dependente dessas pessoas. Então, trate bem essas pessoas, é um princípio da generosidade, né? Que é um aspecto bem assim do Evangelho. O Evangelho ele precisa nos ensinar a sermos gentis uns com os outros, né? Essa foi basicamente a ênfase desse módulo. É difícil? É. Quais são as principais dificuldades que você encontra? Você encontra a dificuldade de muitas vezes você encorajar alguém que já é orgulhoso, né? Tem pessoas que elas fazem porque elas querem receber o elogio. Mas assim, esse é um problema da pessoa, isso não é responsabilidade sua. Você não é o secretário da Santíssima Trindade, né, para mudar a vida da pessoa, né? Nesse aspecto, o problema é da pessoa que é orgulhosa, que quer receber elogio, que só faz para ser vista e assim por diante. Tinha um pastor antigo na IPB, reverendo Evandro Luiz da Silva. Ele foi o primeiro missionário da IPB lá no Paraguai. Ele disse que uma vez ele estava aqui na região de Santo André, em São Paulo, e na igreja ele pegou e pediu uma irmã para orar.
e a irmã fez uma oração e tal. Quando terminou o culto, ele estava cumprimentando as pessoas lá na fora, na porta da igreja, e a irmã segurou a mão dele e ela disse, né, ficou o tempo todo segurando a mão dele ali. Aí ele pegou e falou para ela, falou, a filha estava crescendo, ele disse, a senhora quer falar alguma coisa? Ela virou e disse, pastor, fala para mim, eu orei bem? Né? Então, assim, tem algumas pessoas que elas querem receber o elogio, elas querem saber se ela orou bem, se ela orou mal, elas querem saber. Isso, às vezes, você vai lidar com o orgulho do coração da pessoa, mas você não é responsável pelo orgulho e pela soberba do coração da pessoa. Você é responsável por ser gentil. Né? Então, deixa que a soberba e o orgulho, a própria palavra de Deus vai ter que lidar com, com essa pessoa ali. Tá? O Edivaldo colocou aqui uma participação, a opinião dele. Esse curso me trouxe um crescimento sem igual. O aprendizado fora muito mais importante que o título adquirido. Em especial, o voluntariado deveria ser ensinado nas igrejas, nas nossas casas, em todo o contexto da vida que imaginamos. Com isso, enfatizar outras matérias que me fizeram acrescentar muito no crescimento e enxergar faltas que não conseguia ver com os meus próprios olhos. Coisa boa, Edivaldo. Eu fico muito contente com isso. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que se dispuseram no ensino eficaz do mais alto nível. E eu fico muito contente por suas palavras, me sinto honrado com o que você acabou de dizer. Obrigado, viu? Reverendo, também só tenho a agradecer pelo esse curso. Foi muito bom para mim, foi muita coisa que eu precisava refletir. Voluntário, principalmente, é a gente que lidou esse tempo todo, como tem companheiros meus aqui, a gente lida com liderança e liderados. Só que aquele liderado que errar, problema dele, porque ele vai pagar pelos erros dele. Completamente diferente aqui na vida eclesiástica. Então foi muito bom, me despertou para muita coisa, já tive que praticar os ensinamentos de uns tempos para cá aqui, né, desde o início da matéria até agora, na nossa própria comunidade. E assim, para mim foi muito bom. E assim, como eu disse, o Lidere era um curso que deveria ser obrigatório para todos os pastores, todos os presbíteros. Seria como um requisito, entendeu? Porque é muito bom, dá uma visão excelente e assim evita que, pelo menos os presbíteros, né, que estão ali na liderança, eles errem em não ajudar não fazer do conselho uma irmandade, um colegiado, um ajudando o outro. Então foi muito bom. Eu dou um exemplo aí do voluntariado, que geralmente o zelador lá da igreja, ele liga para mim quando tem alguma coisa e tal, e tem um andaime lá que para mexer nas caixas de som aí precisa muita coisa, peso e montar e tudo. E dia de sábado já deu problema por causa da questão do andaime. Aí chegou no feriado, né, um engenheiro elétrico e um menino que trabalha lá com som, saíram de casa no feriado, foram para a igreja para ajeitar a caixa de som que estava lá em cima. E o trabalho era só montar um andaime. Né? Aí ele ligou para mim, olha, não ficou certo de não montar aqui. Aí foi que eu fui exercitar. Eu digo, olha, é um trabalho voluntário. Eles dois tiraram os dias de folga dele. Num feriado, saíram da convivência da sua família para fazer isso. Nós não devemos impedir isso aí, não. Arme esse negócio e marchatizaram, entendeu? Eu só tenho a agradecer a você, reverendo, e a IPB, né, que realmente veio. E assim a questão também da prática de casa. Como a gente conviveu muito com a vida militar, então, quando faz alguma coisa errada, né, em casa, a gente repreende. Mas quando faz alguma coisa certa, a gente esquece de elogiar, porque para nós também é obrigação dos filhos, é
a obrigação daqueles que estão ao nosso redor. Então isso veio despertar também para o meu relacionamento aqui em casa, que Legal. é muito bom. Só tenho a agradecer por tudo e que esse curso permaneça aí por um longo tempo, né, até Jesus voltar, e que várias lideranças, assim como nós, tivemos esse privilégio de participar. Que bom. Obrigado, pessoal. Eu me sinto realmente muito agradecido. O fato de ter sido alguma coisa útil. Todo o programa do Lidere foi desenvolvido para ser algo útil e poder ajudar vocês no ministério, tá? Sintam-se à vontade para entrar em contato quando tiver alguma dúvida, mesmo quando pegar o trabalho lá, o questionário. Ah, tive dúvida aí. Manda a dúvida, não tem problema algum, nós vamos tentar ensinar. Se for necessário, a gente faz uma chamada de vídeo para esclarecer para vocês. Necessariamente não vai ser nesse horário da noite, mas a gente faz uma chamada de vídeo, ou pelo WhatsApp, ou mesmo no Zoom e tal, para tentar tirar a dúvida de vocês. Tá bom? Então, assim que possível, postem lá no Moodle os trabalhos necessários para esse curso do voluntariado. E até quinta-feira vocês poderão checar lá no Moodle, já estará o questionário lá com as instruções para vocês trabalharem e poderem terminar isso até final de janeiro, para depois, pela graça de Deus, eu encontrar com vocês na formatura aqui. Tá bom? E vocês serão informados, vocês vão receber um e-mail com relação à formatura, orientando quando será, quando vocês deverão estar presentes. Vocês precisam confirmar que vem, porque tem beca, a gente aluga beca para os alunos. Então eu tenho que alugar o número suficiente de becas para vocês participarem lá. Tá joia? Tá bom. Paulo, o que eu vou guardar para você aqui, ó. Um lápis. Sabe o que é isso? Um lápis de carpinteiro. Né, mas é um lápis de carpinteiro. Carpinteiro. Vermelho. Vermelho. E veio dos Estados Unidos. Vermelho, tô vendo aí. Tô vendo. Veio dos Estados Unidos. Um lápis demais. vermelho. No Brasil ainda não tem dele, não. Quando você chegar aqui, você vai ganhar Aqui só tem o tradicional. Tá bom. Gente, vamos orar? Coisa boa. Vamos. Orar. Senhor, muito obrigado por esses meus irmãos e obrigado pelo ministério de cada um deles. Obrigado pela seriedade e obrigado pelo lidere que me permitiu conhecer melhor os meus irmãos. Abençoe a vida deles, suas famílias, suas igrejas. Permita que eles concluam esse curso com alegria e recebam o título desse curso com a honra que é devida. Eu te peço no nome de Jesus. Amém.